Você já se perguntou como seria viver de renda com R$ 1 milhão investidos? Imagine a segurança financeira, a liberdade para tomar decisões sem medo do amanhã e a tranquilidade de viver sem depender de um salário mensal. Além disso, poder viajar mais, passar mais tempo com a sua família ou se dedicar a um hobby que sempre ficou em segundo plano. Não é apenas um sonho distante. Com a estratégia certa, pode ser a sua realidade. E hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Inclusive, eu vou te mostrar se é viável viver plenamente de renda com R$ 1 milhão. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guinvest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue nosso canal para mais conteúdos como esse. E já comenta aqui se você recebe renda passiva dos seus investimentos. Para começar, ter um planejamento financeiro sólido é essencial para transformar esse milhão em uma fonte de renda contínua. Não basta apenas você guardar dinheiro, é preciso saber onde investir, como diversificar os ativos e principalmente como manter e ajustar a sua carteira ao longo do tempo. Investir bem exige conhecimento, paciência e uma boa dose de estratégia. E eu vou te mostrar se é possível viver de renda investindo R$ 1 milhão. A gente vai abordar as melhores práticas do mercado financeiro brasileiro com exemplos específicos e estratégias comprovadas. Primeiro, vamos entender o que significa viver de renda. Viver de renda é alcançar a liberdade financeira, onde o dinheiro trabalha por você. Seus investimentos cobrem todas as suas despesas sem que você precise trabalhar ativamente. Mas os objetivos financeiros para viver de renda variam bastante. Algumas pessoas buscam se aposentar antecipadamente, outras querem manter um determinado estilo de vida, sem preocupações, e há quem busque apenas segurança financeira para o futuro. Agora que você já entendeu o que significa viver de renda, vamos entender qual é o valor real de R$ 1 milhão nos dias atuais. Parece muito dinheiro, certo? Para muitos, sim. Mas para a maioria das pessoas que nos acompanham aqui, eu suspeito que não. Quando a gente fala sobre viver de renda, é essencial entender como é que a inflação impacta o poder de compra desse valor ao longo do tempo. Olha só, nos últimos 25 anos, nós tivemos uma inflação média de 6,24% ao ano, conforme medido pelo IPCA. O CDI anual ficou em 13,14% nos últimos 25 anos. Ao descontar a inflação, nós temos o retorno real, que é o aumento do poder de compra. Nesse caso, a taxa anual média real do CDI foi de 6,5% nos últimos 25 anos. O IBRX-100 é um índice que representa o desempenho médio nas cotações dos 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. E ele apresentou um retorno nominal anual médio de 15,8% nos últimos 25 anos. E o retorno real anual médio foi de 9,01%, superior ao CDI. Diante dos números mencionados, uma regra prática e conservadora é a regra dos 4%. Isso significa que, para viver de renda de forma sustentável e conservadora, você poderia retirar 4% do seu patrimônio por ano. Em outras palavras, com R$ 1 milhão investido, você poderia sacar 40 mil anualmente, sem dilapidar o seu patrimônio. Esse número considera que o seu investimento deve render pelo menos 4% ao ano, acima da inflação, para manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Vamos analisar isso em mais detalhes. Se você conseguir um retorno anual médio de 10% em seus investimentos e a inflação tiver em torno de 6% ao ano, você vai ter um juro real de 4%. Claro, se o seu retorno nominal for superior, como você viu nos dados históricos do CDI e do IBRX-100, vai ser melhor. Mas olha só, ser conservador nessas horas não faz mal a ninguém. Isso é crucial porque muitos investidores leigos cometem o erro de considerar apenas o retorno nominal e ignoram a inflação. Portanto, com esses números, a gente pode ter uma boa noção do que é factível esperar de retorno anual dos seus investimentos a longo prazo. E isso
já nos ajuda a entender o quanto é factível obter de renda anual com R$1 milhão. Portanto, não é apenas sobre escolher os ativos certos. É crucial você entender como proteger e fazer crescer o seu capital frente à inflação. Agora vamos ver os tipos de investimentos que você pode aplicar o seu R$1 milhão. Renda fixa é uma categoria de investimento que promete devolver o seu dinheiro com um rendimento pré-estabelecido. No Brasil, nós temos opções como CDB, LCI, LCA e também os títulos públicos. Cada uma dessas opções tem suas particularidades, vantagens e desvantagens. Agora vamos aos exemplos práticos. Suponha que você invista R$1 milhão em um CDB de liquidez diária a 100% do CDI, que atualmente está em 10,5% ao ano. Isso renderia cerca de R$105 mil anuais antes de impostos, ou aproximadamente R$8.750 mensais. Se preferir LCI ou LCA, imagine uma LCI com rendimento de 95% do CDI. Então, você teria um rendimento de cerca de R$99.750 anuais, ou R$8.312 mensais, livres de imposto de renda. No Tesouro IPCA+, 2035, com uma taxa de IPCA mais 6%, mais ou menos 6%, se a inflação anual for de 4%, você teria um rendimento anual de 10%, resultando em R$100 mil ou R$8.333 mensais. Depois nós temos o mercado de ações. Investir em ações é uma das formas mais dinâmicas de fazer o seu dinheiro crescer. As ações representam uma fração da propriedade de uma empresa, o que significa que quando você compra ações, você está adquirindo uma parte daquela empresa. Existem diferentes tipos de investimento em ações. Nós temos as ações brasileiras, como Petrobras, Vale, Itaú. Depois nós temos as ações internacionais, que oferecem uma oportunidade de você diversificar geograficamente. Você pode investir em empresas como Apple, Amazon, Microsoft e pode se expor a economias diferentes, não é? E que potencialmente são mais estáveis que a economia brasileira. E também você pode acessar o mercado de ações através das ETFs, que são fundos negociados em bolsa. E eles permitem que você invista em um conjunto diversificado de ações com apenas uma compra. Por exemplo, o BOVA11, que replica o índice Ibovespa, permitindo que você invista nas principais ações da Bolsa Brasileira de uma só vez. Nos Estados Unidos, o SPY é um ETF que replica o S&P 500, oferecendo exposição às 500 maiores empresas americanas. Então, quando nós pensamos em quanto rende R$1 milhão em ações, é importante lembrar que se trata de renda variável, o que significa que o retorno pode variar bastante, tanto para cima quanto para baixo. No entanto, pela sua natureza, espera-se que o retorno das ações seja superior ao da renda fixa no longo prazo. Uma boa métrica é usar o índice IBRX-100, como eu comentei antes, que apresentou um retorno médio anual de 15,8% nos últimos 25 anos. E é crucial, porém, você ter cautela ao utilizar esse número, porque trata-se de uma média. Isso significa que em determinados anos o índice pode cair fortemente, enquanto em outros pode ter uma alta expressiva. Também vale mencionar outra maneira de medir o rendimento em ações para você viver de renda, que é através dos dividendos. Nesse caso, a gente pode usar o Dividend Yield médio de 6% ao ano, que é um número factível e é um resultado também apresentado em estudos e pesquisas. Isso significa que ao investir R$1 milhão exclusivamente em ações, você pode esperar receber, em média, cerca de 60 mil ao ano em dividendos, o que equivale a R$5 mil por mês. Isso sem considerar a valorização da ação no período. E se você está pensando em viver de renda, os fundos imobiliários ou FIIs são uma excelente opção para considerar. Os fundos imobiliários são investimentos coletivos que aplicam recursos em empreendimentos imobiliários, como shopping centers, escritórios, hospitais, galpões logísticos e até mesmo agências bancárias. No Brasil, nós temos uma vasta gama de fundos imobiliários negociados na B3, que é a Bolsa Brasileira,
que vai permitir que você invista em imóveis de forma indireta. Agora vamos aos números. Se você investir R$1 milhão em um portfólio diversificado de FIIs, você pode esperar um rendimento mensal considerável. Supondo uma distribuição média de 0,6% ao mês, você receberia cerca de R$6 mil por mês, livre de imposto de renda. E cabe ressaltar que os FIIs de qualidade costumam distribuir entre 6% e 12% de dividendos anuais. Isso dependendo do momento de mercado e do período analisado. Então, será que é possível viver de renda com R$1 milhão investido? Depende muito de quanto você precisa para viver e do seu estilo de vida. Para a maioria das pessoas, é mais realista entender que R$1 milhão investidos pode gerar uma renda regular que ajuda nos custos de vida, funcionando como uma renda complementar. No entanto, como você viu os números, dificilmente esse valor levaria a uma aposentadoria plena e despreocupada para uma família de classe média. E vale destacar aqui que os retornos anuais variam e é essencial sempre considerar a inflação. O juro real, ou seja, o retorno acima da inflação, é o que realmente importa. Um juro real sustentável a longo prazo seria algo em torno de uns 3% a 4% ao ano. Qualquer expectativa de retorno maior do que isso já entra no território da imprudência, com o risco real de dilapidar o seu patrimônio ao longo do tempo, o que definitivamente não é o que você quer. Então, para ilustrar, se você conseguir um juro real de 4% ao ano, isso significa uma renda anual de cerca de R$40 mil, ou aproximadamente R$3.333 por mês. Esse valor pode ajudar de alguma forma, mas dificilmente ele vai cobrir todos os seus custos de vida, especialmente se você tiver um padrão de vida mais elevado. Em termos práticos, pense em como um portfólio diversificado pode te ajudar a alcançar essa meta. Investir em ações de empresas sólidas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pode proporcionar crescimento do capital. Fundos imobiliários podem oferecer dividendos mensais e títulos de renda fixa, como o Tesouro IPCA+, podem garantir uma segurança adicional contra a inflação. A chave é manter um balanço adequado e ajustar conforme necessário. Então, embora R$1 milhão possa não ser suficiente para uma aposentadoria completa, ele pode ser um excelente complemento para a sua renda, como eu mencionei antes. E também é um primeiro marco na jornada de crescimento patrimonial em busca do segundo, terceiro ou quarto milhão e também além. É crucial planejar, diversificar e ajustar conforme necessário para garantir que o seu dinheiro continue trabalhando para você da melhor maneira possível. Se você tem R$1 milhão ou mais e deseja gerar renda passiva regular, eu te convido a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da Guinvest Wealth. Eles vão poder te orientar na escolha dos melhores ativos, garantindo que você esteja no caminho certo para atingir o seu objetivo de viver de renda, talvez plenamente ou parcialmente. Então é só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para agendar a conversa. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.